Pode abrir. Tá. Essa aqui é rasgo. Ah, tá. Ah, ótimo, que bom. Já tá aberto. Quem é que não sabe? Ah, Madelena, que bom. Essa pasta Tá. eu tenho que usar com você. Certa Tá. sala eu tenho uma lá. Boa noite, senhoras e senhores. Vamos dar início, então, à reunião. Convido os conselheiros que compõem a mesa a tomarem seus lugares. Vamos dar início ao primeiro item da pauta da reunião. Informes. Se abre o espaço para alguém tenha informes a fazer. Conselheira Thaís, com a palavra. Boa noite, senhoras e senhores, boa noite, conselheiros, boa noite, presidente, boa noite à mesa. Gostaria só de comunicar ao Conselho de Saúde que, a partir da data de hoje, eu, que sou representante aqui dos agentes comunitários de saúde, faço parte da diretoria do Sindax-RS, que é o Sindicato dos Agentes de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, juntamente com o conselheiro Rafael e o conselheiro Ronaldo Gorges. Obrigada. Mais alguém para informes? Então, só aproveitando para comunicar aos conselheiros, o conselho expediu vários ofícios, conforme foi deliberado pela mesa diretora aquele dia. Os ofícios já foram expedidos à administração municipal, relativo à questão daquele memorando que restringia a participação de alguns conselheiros nas atividades do conselho, bem como que as informações relativas ao uso de prótese no hospital. Também foi deliberado naquele dia da reunião da mesa diretora. Os ofícios foram todos expedidos, mas ainda não tivemos retorno. Assim que a gente tiver, a gente vai manter o plenário informado dos acontecimentos, para que a gente possa deliberar junto, então, os próximos passos que vai se tomar conforme as informações forem chegando. Também haverá a expedição de ofício à direção do fórum, ao Tribunal de Justiça, à Procuradoria-Geral de Justiça e a outras entidades aos quais o Conselho vai procurar o esclarecimento de algumas questões e alguma aproximação para resolver e dar alguns encaminhamentos. Nosso próximo ponto da reunião, então, é a leitura das atas anteriores. Então, eu peço ao secretário que ele faça a leitura, por gentileza. Ata número 01 de 2015. Aos 12 dias do mês de janeiro de 2015, o Conselho Municipal de Saúde reuniu-se na Câmara Municipal de Vereadores de Gravataí para a reunião ordinária. Presidida inicialmente por Rafael Marques da Silva, a reunião teve início às 19 horas. Informes. Rafael realiza a leitura do ofício número 117 do Gabinete da Secretaria Municipal da Saúde, atualizando os representantes da Secretaria Municipal de Saúde no Conselho. Rafael destaca a presença do secretário Municipal de Saúde, Jônio Martins, na reunião. A conselheira Edith relata a participação no evento que promoveu a moção para a canonização de Zilda Arnes Nilman, em Curitiba. O conselheiro Gerson informa que a nova mesa diretora da SATEC tomou posse na última semana. Gerson comenta a reportagem publicada no jornal de Aurora sobre o comprometimento dos países com a melhoria dos índices de desenvolvimento humano. O conselheiro Altair comenta que Zilda Arnes Nilman foi uma grande incentivadora dos conselhos de saúde. O conselheiro Esmeraldo relata sua participação na Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador. O conselheiro Medusa faz suas considerações sobre as notícias transmitidas pelas redes de televisão sobre as fraudes envolvendo o profissional médico que atuava no município.
Medusa solicita que seja realizada uma moção de repúdio às fraudes das portas no município. Leitura da ata 23/2014. O conselheiro Altair sugere que seja colocado na ata que ele afirmou a existência de conflito entre agentes de endemias e agente comunitário de saúde e que deverá ser realizada uma mediação desse conflito. O conselheiro Carlos André solicita que deverá constar na ata que o município é considerado infestado. O conselheiro Geraldo solicita que seja mencionado na ata que há indício de irregularidades no memorando da Secretaria Municipal de Saúde enviado ao conselheiro do segmento dos trabalhadores. Com as correções mencionadas, a ata é aprovada com a abstenção dos conselheiros Oswaldo, Paulo Moras, Medusa e Nani. Rafael faz seus agradecimentos aos conselheiros, destacando a relevância da experiência obtida enquanto presidente do Conselho. Primeiro ponto de pauta. Posse da mesa diretora para o período 2015-2016. Na oportunidade, Rafael realiza a posse da nova mesa diretora, convidando os seguintes membros eleitos: Geraldo, presidente; Esmeraldo Nascimento da Silva, vice-presidente; Jaime Ziga Brás Bianchim, segundo vice-presidente; Marlene dos Santos Espírito, primeira secretária; Sandra Mara Pires Fernandes, segunda secretária; Edith Altino Couto, terceira secretária; Carlos André Coralski, quarto secretário; Luiz Antônio da Lana Sequim, quinto secretário. O presidente Geraldo Leal fala em nome da nova mesa diretora, falando sobre os esforços para dar continuidade ao excelente trabalho que vem sendo feito, agradecendo e elogiando as direções anteriores e apresentando os principais objetivos, como o de colocar o usuário como foco na gestão pública. Geraldo manifesta que deverá haver maior rigor nas fiscalizações realizadas pelo Conselho. Segundo ponto de pauta: organização das comissões. Foram votadas e aprovadas as comissões compostas pelos seguintes conselheiros: Gerson, Marlene e Altair como componentes da Comissão de Fiscalização do Contrato do Hospital do João Becker. A Comissão de Fiscalização estará composta pelos conselheiros Esmeraldo, Thaís, Flávia e Altair. A Comissão Orçamentária estará composta pelos conselheiros Rafael, Jaime Ziga, Flávia, Thaís e Carlos André. Foi decidido que a Comissão da Câmara Técnica será encaminhada inteiramente no Conselho para que ocorra em conformidade com o regimento interno da Câmara Técnica e com a indicação dos representantes da gestão, dos trabalhadores, funcionários do hospital e usuários. O conselheiro Geraldo sugere que as entidades sejam comunicadas sobre as indicações dos conselheiros em comissão. O conselheiro Rafael, enquanto membro da Comissão de Educação Permanente do Conselho Estadual de Saúde, informa que o processo de mobilização para a Conferência de Saúde já começou. E a proposta do Conselho Nacional de Saúde é que todos os conselhos de saúde e movimentos sociais realizem a qualificação das propostas a serem levadas à etapa nacional. Assim será elaborada uma plenária estadual dos Conselhos de Saúde a realizar-se no mês de março para a preparação dos municípios para a Conferência Nacional de Saúde. A proposta é a realização de diagnóstico das principais doenças, causas e fatores de risco. O Conselho Municipal de Saúde deverá mobilizar todos os segmentos da sociedade para participar da Conferência Municipal. O conselheiro Altair faz suas considerações acerca da relação entre o Conselho e a entidade representada. A conselheira Sandra agradece a confiança atribuída pelo Conselho aos membros da nova mesa diretora e à entidade a qual ela representa. Sandra relata suas expectativas em relação à sua permanência por mais 6 meses na presidência da Associação dos Moradores de Passo Caveira. O conselheiro Jaime Ziegler faz suas considerações sobre a necessidade de investimentos em prevenção de doenças, apesar das dificuldades em evitar alimentos alterados ou contaminados e fraudes no superfaturamento de cirurgias. Jaime Ziegler relata as dificuldades no combate à dengue no município. O secretário Jânio Martins cumprimenta a nova mesa diretora do Conselho e faz suas considerações acerca da polêmica instaurada no Congresso Nacional para a restituição do imposto sobre movimentações financeiras, CPMF, cuja finalidade é o financiamento para o Sistema Único de Saúde. O
O secretário lamenta que o SUS não possui uma fonte de financiamento, embora seja um dos sistemas públicos mais generosos. O secretário comenta sobre o processo de judicialização da saúde, as consequências das ações dos cofres públicos e sobre a investigação em desenvolvimento para buscar esclarecer qualquer relação entre as fraudes das próteses e recursos públicos. O conselheiro Esmeraldo agradece a experiência alcançada, atuando com o conselheiro Rafael, enquanto presidente do conselho, e afirma que está atuante com firmeza junto à nova presidência do conselho. O presidente Geraldo faz suas considerações em relação à importância do conselho, buscar efetividade para os problemas que se apresentem e que, sempre que possível, estará buscando soluções administrativamente. Mas informa que o Conselho disponibiliza de assistência jurídica para buscar soluções para os problemas de ineficiências do sistema que comprometem ou colocam em risco a vida dos pacientes. Encerrou-se a reunião que foi gravada e lavada em ata. Geraldo Leal, presidente. Marco Antônio de Almeida, agente administrativo. Pronto, senhor presidente. Abro espaço, então, se alguém tem alguma observação, alguma retificação a fazer na ata, que se manifeste, por gentileza. Não havendo, então, alterações a serem propostas na redação da ata, que acabou de ser lida, eu coloco a ata em regime de votação. Conselheiros favoráveis à aprovação da ata que foi lida, por favor, se manifestem. Abstenções. Uma abstenção. Representante da entidade Amada Helena. Contrários. Nenhum voto contrário. Então, aprovado com um voto, uma abstenção. O nosso próximo ponto da ata é a continuação da apresentação do contrato com o Hospital Dom João Becker, de Gravataí. Isso constou na convocação para a reunião, mas, no entanto, há cerca de meia hora antes de início da reunião, o Carlos Kohlrausch me mandou, da gestão municipal, me mandou um e-mail dizendo que não seria possível apresentar, porque haveria algumas pendências das reuniões anteriores, onde foi feita a apresentação, que seria encaminhado ao município algumas dúvidas, alguns questionamentos que foram feitos aqui na reunião, e isso parece que não foi encaminhado, então ele não iria apresentar, não ia dar continuidade à apresentação do contrato nesta reunião. Ele havia me pedido um prazo de 30 minutos para fazer a apresentação, mas infelizmente não vai fazer essa apresentação. Só que eu confirmei com ele, eu pedi porque havia comentários que o contrato já tinha sido assinado, e ele me confirmou que de fato o contrato foi assinado. Então, nós vamos ter que, me parece que aí a questão se torna passa a ter um contorno mais sério, aí nós vamos ter que ver o que está acontecendo, que o contrato foi assinado antes da apreciação da minuta pelo Conselho. Nós vamos ter que solicitar, agora sexta-feira mesmo a gente já dispara esse ofício à gestão municipal, solicitando a cópia do que foi assinado, porque dependendo da situação, então a gente analisa e tomamos algumas providências, entre elas talvez comunicar ao Tribunal de Contas da União e do Estado, e porque no momento em que a gente vê as coisas acontecendo aí, na questão dos contratos, de mau uso da verba pública, na verdade, todo esse escândalo, toda essa situação aí que tomou conta, aí, inclusive não foi só aqui, mas aqui foi um dos pontos principais que mais tem sido comentado na mídia, e é um ponto que o Conselho vem batendo forte desde o ano passado, do maior rigor na fiscalização. A gente acabou de ler a ata ali, onde está sendo referido esse ponto também. Então, nós não podemos abrir mão da nossa prerrogativa de executar a fiscalização e também de fazer uma análise prévia dessa minuta, que, afinal de contas, são quase 50 milhões de reais que estão sendo colocados nesse contrato. E o Conselho já tinha apontado na discussão anterior a necessidade de um maior rigor. E o que a gente sentiu na minuta anterior, que foi assinada, que acabou se transformando em contrato, foi um abrandamento, inclusive, da fiscalização
das questões da fiscalização dentro do próprio contrato. Eu quero abrir agora neste ponto, então se alguém, de repente a gente já podia abrir direto o ponto assuntos gerais e englobar esse assunto dentro, né, até para já ganhar tempo. A gente já pode abrir, tem vários temas aqui que certamente vão surgir nessa questão de assuntos gerais. A Conferência Nacional de Saúde é uma delas, e até essa própria questão do contrato hospital. Então eu abro agora nesse momento com a concordância de todos aqui, eu abro neste momento esse tópico. Então, pode haver inscrição, a conselheira Thaís já se inscreveu neste momento, e deixo à disposição, se mais alguém quiser fazer alguma manifestação. Lembrando, então, que já entramos no ponto assuntos gerais, e a palavra fica à disposição de todos os que estão presentes, sendo ou não conselheiros. Com a palavra, a conselheira Thaís. Senhores conselheiros, senhor presidente, pelo segundo ano consecutivo, a gestão desrespeita o Conselho Municipal de Saúde de Gravataí. Né? Eles vêm, pelo segundo ano consecutivo, nos apresentar um contrato que já foi assinado. Né? Eles não querem saber as nossas opiniões. Eu só me pergunto como a gestão assinou esse contrato, sendo que o escândalo que está acontecendo ainda no Hospital Dom João Becker, onde a Polícia Federal adentrou o hospital, fez várias apreensões ali dentro, ainda está rolando. Eu não sei até que ponto a gestão, né, quer chegar, ou a gestão quer ser inerte às coisas que estão acontecendo dentro daquele hospital. Né? E eu gostaria de deixar aqui, senhor presidente, um pedido para o senhor, porque, assim, na outra reunião, o secretário municipal de saúde, Jones Martins, esteve aqui na tribuna e falou que o doutor Fernando Sanches não atende o SUS. Que ele procurou saber. Eu gostaria de ter a lista de todos os ortopedistas que atendem o SUS, porque quem fazia os procedimentos de coluna, eu quero saber quem é, porque só tinha ele no hospital. Porque o médico ortopedista de coluna do Hospital Dom João Becker é o doutor Fernando Sanches. Né? Então, eu gostaria que, se pudesse ser pedido um ofício, eu gostaria de saber qual é esse outro nome. Porque a gente, que é agente comunitário de saúde, acompanha vários pacientes operados de coluna no Hospital Dom João Becker. Se ele é o único, ele não opera, quem é que está operando no hospital? Né? Então, eu gostaria de ter também, eu não sei se nós, da Comissão de Fiscalização, podemos ter acesso a esses prontuários, ao CIASUS, para a gente ter certeza, né, porque o carimbo médico está lá, os procedimentos estão lá. Né, porque palavras são palavras para nós aqui, que somos um Conselho Municipal de Saúde, onde é um órgão independente, que tem o dever de fazer a fiscalização sobre o SUS. Boa noite. Eu vou fazer uso da tribuna neste momento, eu passo a coordenação da reunião ao vice-presidente. Senhores conselheiros, demais presentes, realmente esse ponto que a conselheira Thaís abordou é de suma importância. Pelo segundo ano, a gestão municipal atropela, e agora até foi de forma mais veemente, o papel do Conselho Municipal de Saúde. O ano passado nós aprovamos uma série de propostas, alterando o contrato, sugerindo alterações ao contrato, a minuta que estava sendo apresentada. A gestão municipal ignorou totalmente as nossas sugestões e foi direto manteve integralmente a minuta que ele inicialmente havia apresentado. Eu tenho batido muito nessa tecla e a gente vai ter que fazer valer esse princípio. Quem tem condições de avaliar a prestação dos serviços ao SUS são seus usuários. Não são pessoas, técnicos em seus gabinetes, que vão vir nos dizer aqui o que está bom, o que não está. Por vezes, o que se passa aqui nessa plenária é a tentativa de alguns, e aí principalmente da gestão municipal, tentar nos tratar como esquizofrênicos. Né? Esquizofrênicos são aquelas pessoas que não têm condições de perceber a própria realidade, que confundem a própria realidade, ou criam realidades paralelas. Né?
O método científico que nos apresenta, que nos tenta transcrever a nossa realidade em números, é exatamente isso. Ele tem que tentar apresentar números que dizem respeito à nossa realidade, não o contrário. Não tentar criar a nossa realidade a partir de números que são trazidos de fora, inverter o processo. E aqui, por exemplo, tem um ponto que a gente já discutiu várias vezes, que é a questão do número da UTI neonatal, que até a entidade que tem essa bandeira está aqui presente, está nos agraciando e esperamos que mantenha a presença ao longo desse ano. Simplesmente o Estado diz que tem número suficiente e que não abre espaço para discussão. O número que o Estado apresenta é uma coisa completamente dissociada da realidade. É completamente dissociado da realidade. Ele diz que o número é suficiente, no nosso dia a dia a gente vê aí crianças morrendo por falta de UTI neonatal, e o maior sufoco para conseguir o UTI neonatal. Então eu pergunto, se o número é verdadeiro, se ele diz que não há necessidade, que é suficiente, onde estão esses leitos? Então, assim, o que eu conclamo todos os conselheiros, e principalmente os conselheiros que são representantes dos usuários, é que a gente tome atitudes efetivas, enérgicas contra esse tipo de conduta. São condutas irresponsáveis, que brincam com a vida das pessoas, principalmente dos incapazes. Nós temos que passar a responsabilizar criminalmente, pessoalmente, essas pessoas que tomam essas atitudes, que sujam as mãos de sangue de forma irresponsável. Nós não podemos ficar tolerando esse tipo de atitude. Nós não somos esquizofrênicos para vir aqui nos contar uma realidade, dizer que números refletem a nossa realidade, quando nós vivemos a nossa realidade no dia a dia e percebemos que não é verdade. Esses números estão completamente equivocados e não descrevem a nossa realidade. Nós não vamos aceitar e não podemos aceitar assim passivamente. É nós que estamos dizendo qual é a nossa realidade. Não venham querer nos chamar de loucos, de esquizofrênicos, dizer que nós não conseguimos ler a nossa própria realidade. Vamos inverter a lógica, ou melhor, vamos fazer valer a lógica que deveria valer. Servidor é servidor e deveria estar a serviço da população. Não vir impor regras ou vir contar uma realidade que não é a nossa. Então, senhores conselheiros e demais presentes, da mesma forma, essa questão da minuta do contrato que está aqui hoje. Ou melhor, que deveria estar aqui sendo apresentado a nós. Na verdade, já foi assinado. Então, nós vamos ter, sexta-feira nós estaremos no conselho, quem mais puder estar presente, já houve a convocação da mesa para sexta-feira, se não houve, vai ser disparado amanhã. Nós vamos ter que estudar detidamente isso, expedir ofício solicitando essa minuta, na verdade não mais minuta, minuta é um documento prévio ainda, a assinatura já é um contrato, porque já foi assinado, e nós vamos ter que analisar essa situação de forma muito criteriosa para ver, e não podemos temer, nós temos que ter coragem de tomar as decisões que terão que ser tomadas. As providências que terão que ser tomadas. Afinal de contas, é com a vida da população, é com a vida das nossas crianças, é com a vida dos nossos conhecidos, da nossa comunidade em geral que a gente está tratando. E isso é direito fundamental previsto na Constituição. Não podemos abrir mão da nossa dignidade. Está na Constituição. E não podemos também correr da briga e deixar de tomar atitude por temer alguma represália ou alguma ameaça que seja eventualmente feita. Então é isso, senhoras e senhores. Tem mais algum inscrito para o uso da palavra nos assuntos gerais? Voltando então à mesa do comando do presidente, que eu também vou fazer o uso da palavra para falar sobre um outro assunto, não sobre o contrato, mas de suma importância também. Bom, boa noite, senhores conselheiros. Eu represento o Conselho Municipal de Saúde no programa Saúde na Escola desde outubro do ano passado. Viemos discutindo vários assuntos determinados, algumas coisas que implicam na saúde de nossas crianças nas escolas municipais de Gravataí. Houve um fato que, não me recordo bem o ano, começou o programa NutriSUS, e ele visava desenvolver um produto que suprisse a demanda de ferro nas crianças, substituindo o sulfato ferroso. E esse componente estava sendo estudado, em princípio, pela Universidade Federal de Pelotas, e no decorrer do tempo, quando foi para lançar esse produto no mercado, fomos surpreendidos com um produto que veio da Colômbia.
e não é piada, mas era um pó branco, né, e que veio pela Marinha do Brasil e que entrou na Prefeitura de Gravataí através do almoxarifado. Para a surpresa geral de todos, esse produto é um remédio. Ele tem todo um sistema diferenciado de estocagem, de liberação dos seus recipientes usados. E, no entanto, nada disso foi passado. De repente, apenas uma obrigação das escolas públicas municipais de Gravataí ministrar esse composto em 512 crianças do município de Gravataí. Esse produto, é um componente que supre ferro e mais alguns outros minerais que faltam na alimentação de muitas crianças desse Brasil. Porém, o produto, ele não foi testado, obviamente, levando em conta toda essa diferença que há do Brasil afora. Apenas dois grupos de crianças foram testados com esse produto, que é de escala mundial pela pela Unesco, que foi na África e no Nordeste brasileiro. Porém, os estudos não foram conclusivos. E em Gravataí, ao contrário de outras cidades do Rio Grande do Sul, principalmente, que nós ouvimos, não tem talvez um conselho atuante que nem o PSE em Gravataí, e que reúne nutricionistas e outras pessoas ligadas à educação em Gravataí para poder analisar o uso desse produto. Sumariamente, recusamos o uso desse produto por falta total de estudos, inclusive sem registro na Anvisa, por se tratar de um medicamento. Todas as entidades representantes do PSE estavam se mobilizando para fazer um documento para impedir a ministragem desse produto na cidade de Gravataí. E conseguimos, né? O pessoal retroagiu. A Secretaria Municipal da Educação e da Saúde optaram por não usar esse produto, mas outras cidades estão usando e ainda a gente não sabe quais são a verdadeira ação desse produto, até porque a administragem dele na alimentação dos infantes era muito complicada, né? Então, em princípio, eu ia colocar ao Conselho analisar melhor essa proposição, mas, no entanto, dentro do PSE mesmo se decidiu e as secretarias voltaram atrás, então é apenas mais apenas um comunicado do que estava sendo realizado nos últimos meses no PSE. Obrigado. Conselheira Marlene. Senhor presidente e os demais conselheiros, eu quero só complementar a questão que eu e o Gerson representava dentro da comissão do hospital, dentro da discussão, onde teve 20 encontros, às 9 horas da manhã, ali perto do oftalmo, na sala do Hospital Becker, onde foi, inclusive eu coloquei aqui bem claro, foram discutidos vários fatores dentro da proposta, da nova proposta, da questão do hospital. Não está relacionado com, eu acho que daí aquilo que tu colocou é muito importante, mas quer dizer que na hora de assinatura do contrato, os dois conselheiros praticamente não houve importância de estar junto. Mas eu quero que o presidente verifique bem as questões que não estavam claras e que nós deveríamos ter nos posicionado, por que não chegou até nós. Eu acho que é urgentíssimo na questão de sentar e rever ou anular até, se for o caso, nós temos essa condição e esse poder, por causa que então não teve a credibilidade, por exemplo, do Conselho, de mandar 2 pessoas estar lá dentro de 20 encontros, que não foram poucos,
discussão e pedidos de apresentação de algumas coisas que foram praticamente 12 questões de apresentação que não estavam bem claras. Eu me sinto realmente assim, ó, muito triste numa questão do município, passando por N problemas, né, que eu não quero nem citar da ortopedia, mas dentro de um quadro de emergência, dentro de um quadro de tempo de espera, onde tem poucas informações, né, que a gente pediu muito da questão da informação. Então, eu acho que, presidente, eu me coloco como um membro que foi dentro aqui foi feita não digo uma eleição, mas foi feita uma votação da questão exatamente da indicação das duas pessoas. E foi renovado novamente, eu coloquei à disposição, né, tanto o meu como o do Gerson. Eu falo pelo Gerson, ele não está aqui, mas também era a mesma posição, inclusive ele teve um problema da questão do casamento, e a gente sempre teve presente, ele foi até o último dia. Então, isso realmente eu acho que a gente tem que ver bem, porque nós fomos usados nos 20 encontros, nas 20 reuniões, e aí na hora do importante, né, da questão da assinatura, a questão ficou entre eles. Eu acho que isso aí é muito triste. Né? Nós estamos lidando com a saúde, né, como se fosse... o Conselho praticamente não precisava estar aqui, né, estar discutindo, trabalhando e buscando informação e sendo claro. Eu acho que nós estamos aqui para servir a comunidade, e a comunidade mais do que nunca precisa de nós. A outra questão é que eu venho lutando muito na questão das casas asilares, a institucionalização de idosos, mas eu recebi uma notícia hoje da questão das unidades básicas de saúde que fiquem mais próximas das casas asilares, que estão dando assistência. Inclusive estiveram aqui em Itacolomi, foi solicitado. Nós tínhamos grandes problemas logo no início, em 2009, que achavam que um idoso que estava numa casa asilar, ele era particular, ele estava pagando lá R$700 e não tinha SUS. Até um conselheiro aqui foi bem claro: Marlene, tu tem médico particular teu, mas só que assim, tu é SUS. Vai viver e morrer SUS, entendeu? Nós dependemos disso. Isso aí é muito interessante, porque o município e as unidades básicas se sentiam que os idosos que estavam numa casa asilar, eles eram particulares, eles têm que ter médico particular, eles têm que ter farmácia para eles, da questão de busca de medicamento gratuito. Isso é um direito, né, que não pode ser tirado. Então, eu achei assim, muito interessante da questão do dentista. Então, o dentista daqui da unidade básica do centro foi numa casa asilar, né, e onde fez todo praticamente 100%. 19 idosos que estão lá institucionalizados foram atendidos, né. Então, isso aí eu acho que abriu uns caminhos da questão do idoso. Então, eu quero ver se a gente consegue, nós vamos ter uma reunião agora, semana que vem, que não seja uma casa asilar, mas seja para as 14 casas asilar que nós temos dentro do município, onde são mais ou menos 395 idosos que estão nessas casas asilares, não só precisando de dentista, mas de cirurgias, que tem muitos que já estão referenciados. Isso é muito importante para que a gente possa fazer esses encaminhamentos o mais rápido possível. E a questão exatamente da ortopedia, um idoso, a doutora Maria Cristina sempre dizia muito, se um idoso teve uma queda e não foi feita cirurgia que era necessário, em um mês, depois não adianta nem fazer, porque não vai ter só sofrimento. Então, a gente quer ver se dentro da saúde, junto com o Conselho do Idoso, a gente se une para a questão desses idosos que estão, vamos dizer assim, quase todos, eu não digo 90%, mas em torno de 70% que estão extremamente abandonados. Né? A casa asilar que assume todo um filho, né, um parente, estão lá completamente abandonados. Então, acho que eu quero me propor, e junto com vocês, conselheiros, lutar para esse atendimento. Não só o dentista, mas também para as outras, a rede de atendimento. Obrigada. Conselheira Thais. Bom, em primeiro lugar, eu quero falar para a conselheira Marlene que eu também me sentiria como ela se sentiu indo a esses encontros,
doando o seu tempo a essa comissão de contrato do hospital, e sendo que foi feito sem as suas considerações, né? Bom, outro ponto que eu queria falar, até inclusive, é o ponto que o conselheiro J.B. Ziegler comentou, que é sobre o PSE. O PSE não é realizado pela educação, ele é realizado pela saúde. Quem faz e comanda e vai às escolas é os agentes comunitários de saúde. Né? As escolas, elas só é negociado com a escola, dias, horários, o que a escola necessita, né? Quem faz esse trabalho é o agente comunitário de saúde na escola. Tanto que a gente faz assim, ó, a pesagem, a gente verifica a acuidade visual, sendo que até eu gostaria de uma ajuda do conselho relacionado a isso. Por quê? Porque a gente vai na escola, verifica a criança abaixo peso, só verifica e ela vira um número. Verifica crianças extremamente acima do peso. Extremamente, gente, que eu falo, são 90 quilos acima do peso uma criança, de 9 anos, de 10 anos, como a gente tem na minha microárea, e ela vira um número. A gente vai lá e faz todos os exames, verifica a acuidade visual, conforme manda o Ministério da Saúde. Passamos dias e dias dentro daquela escola e ela vira um número. Porque aquela criança não é encaminhada para o oftalmologista, porque aquela criança abaixo peso não é encaminhada para nutricionista, porque aquela criança muito acima do peso nunca nem viu um endocrinologista. E essa é uma briga de todo agente de saúde na sua unidade. Para que a gente vai fazer o PSE? Ah, se você não fizer o PSE, a verba não vem. Mas então que não venha a verba, porque a gente está enganando aquelas crianças, a gente está enganando aqueles professores, a gente está enganando aquela comunidade, aquela mãe que assina que o agente comunitário pode fazer esse serviço. Aí tu chega na tua unidade, tu liga para a secretaria, ó, tantas crianças. Esse encaminhamento da oftalmologia nunca chegou desde o início do PSE, se eu não me engano, foi em 2013. Esse encaminhamento nunca chegou. E temos crianças, gente, que a gente faz esse trabalho, não só na minha unidade, como nas outras unidades que os agentes comunitários de saúde fazem o PSE, de crianças que realmente não aprendem. Não aprendem porque não enxergam. Sendo que o PSE teria até que fazer a doação de óculos, viu? Essa é a lei do PSE. Essas crianças que estão com problema de acuidade visual, elas têm que receber o óculos do Estado. E elas não recebem o óculos, porque Gravataí não tem esse programa, porque Gravataí não disponibiliza o oftalmologista para essas crianças. E o PSE, a gente atinge crianças tanto do antigo primeiro grau, né, seria o ensino fundamental, como o ensino médio. Né? Então, chega uma criança no ensino médio que não enxerga, não aprendeu. Às vezes, a gente não sabe nem como é que está indo na escola, porque realmente não enxerga. Um adolescente muito acima do peso, que já está passando por problemas de pressão alta, porque a gente também faz essa acuidade. Aquele adolescente que está acima do peso, que tem pressão alta, só que a gente não tem como encaminhar para um exame, a gente não sabe se ele tem algum problema glandular, endócrino, a gente não sabe. Essas crianças que participam do PSE são números. Somente números para o governo receber a verba. Obrigada. Conselheira Sandra. Alô. Boa noite a todos. Eu quero, em primeiro lugar, manifestar a minha indignação com este fato do governo já ter assinado esse contrato, se assinou o contrato já com o hospital. Eu acho que ele está passando por cima do Conselho Municipal de Saúde, que além de ser consultivo, é também deliberativo. Portanto, em função disso, eu solicito ao senhor presidente que encaminhe ofício à secretaria pedindo que eles compareçam na próxima reunião do Conselho Municipal da Saúde, explicando o porquê desse fato, porque esse desrespeito ao Conselho Municipal de Saúde. Porque assim, ó,
Eu, no fundo, até vou usar um termo bem popular, eu me sinto uma palhaça. Porque hoje, nesse temporal, eu vim lá do Passo da Caveira, que já estava alagando, todo mundo conhece a cidade, que qualquer chuvinha já está alagando, em função desta pauta. Estou aqui para saber que o contrato já foi assinado. Então, eu não consigo aceitar isso aí, acho que é passar por cima das atribuições do Conselho Municipal de Saúde. Tá? E também todas as providências cabíveis, né, presidente? Porque, inclusive, a promotoria, a justiça tem que ser acionada nesse caso. Não pode ficar assim. Porque, senão, não adianta ter conselho. Inclusive, este governo nos chama sempre as entidades para reorganizar os conselhos. Reorganizar conselhos para isso? Não tem condições, né? Como é que nós vamos representar os usuários desta maneira? Muito obrigada. Eu novamente passo a palavra ao vice-presidente e eu vou fazer uso da tribuna. Senhores conselheiros, eu lembro que numa das reuniões do ano passado, o hospital esteve aqui falando num processo de humanização, inclusive o diretor do hospital esteve aqui se pronunciando, e eu questionei diretamente a ele como que seria feito o processo de humanização do atendimento, se eu mesmo não percebia nele, isso é uma impressão pessoal minha, assim, qualquer traço de compatível com uma atitude de humanização. E ele se negou a responder, mas enfim, o que eu quero comunicar para vocês é que este ano, no final do ano passado, melhor dizendo, nós fomos surpreendidos no Conselho Municipal de Saúde, eu quero trazer o conhecimento de todos os conselheiros aqui presentes, com uma situação que realmente eu não esperava, não acreditava, e assim, eu acredito que vai chocar a maioria aqui, que é uma situação de completo desrespeito com a vida do ser humano. Teve o caso de uma pessoa, eu não vou sequer identificar aqui, em que pese a gente tem até a autorização dela, mas eu não vou identificar, expor essa pessoa aqui. Não vou referir se homem ou mulher, mas uma pessoa foi atropelada aqui na cidade de Gravataí. Segundo os exames, ela teve um dos braços completamente esmagados, a chamada fraturas múltiplas. Ela teve a bacia fraturada, não impossibilitava ela de qualquer passo, de dar qualquer passo. E essa pessoa teve no Hospital Dom João Becker e foi mandada embora. Foi dado um medicamento para dor e foi mandada embora, que ela aguardasse em casa, quando tivesse possibilidade de atender, iriam chamar. Então, assim, senhores, não é necessário discorrer mais sobre esse caso, assim, fatos a situação que ela passou, a dor que ela passou, ela estava completamente impossibilitada de dar qualquer passo, a família, ocupou toda a família que tinha que carregar ela para todo lado, a pessoa não, de maneira nenhuma poderia parar de pé, e ela foi mandada para casa para aguardar. A família, depois de alguns dias, se mobilizou, conseguiu o transporte, levou até o 24 horas, e aí, como ela tinha tido esse atendimento no hospital anterior, a família comentou, disseram a mesma coisa para ela, que fosse para casa aguardar. E ela nos procurou, os familiares nos procuraram na família, aí eu pergunto para vocês, isso é um tratamento humanizado, digno, uma pessoa com fratura, quem é que não sabe, que ainda mais uma fratura dessa gravidade, bacia quebrada, uma pessoa adulta, um braço esmagado, e imagina a dor dessa pessoa, e exposta a essa situação, quer dizer, uma coisa completamente, uma afronta total à dignidade do ser humano. E essa pessoa só conseguiu o atendimento, infelizmente, depois de ajuizar uma ação judicial. E aí vem o secretário da Saúde aqui reclamar, na reunião anterior, da judicialização da saúde. Poxa vida, que faça bem feito o teu trabalho, que garanta a dignidade do ser humano, cumpra o seu papel, e não vai haver necessidade alguma de judicializar coisa alguma. A judicialização, infelizmente, na grande maioria dos casos, é um sintoma de que a coisa não vai bem. De que preferem utilizar o dinheiro em outras coisas do que garantir o atendimento das pessoas. E o hospital, então, que se diz humanizado, não teve a menor cerimônia em mandar embora essa pessoa e submeter essa pessoa a esse tipo de situação.
E não restou outra alternativa para essa pessoa, senão recorrer ao judiciário, então, para ter minimamente garantido o seu direito ao atendimento, à dignidade. E, infelizmente, o pleito dela teve que chegar até o Tribunal de Justiça, porque, enfim, não vou entrar em detalhes aqui, mas o Tribunal de Justiça, às 11h30 da manhã, entrou o pedido no Tribunal de Justiça, às 3 horas da tarde estava concedida a liminar para que ela fosse atendida, porque, convenhamos, senhoras e senhores, diante do avanço da medicina, no momento atual que nós vivemos, deixar um ser humano passando por uma situação dessa, não pode ser chamado de pessoas de tratamento humanizado quem realiza esse tipo de atendimento, quem faz esse tipo de conduta. E o processo dela vai continuar porque vai se questionar toda a responsabilidade de todas essas pessoas que agiram dessa forma. E nós estamos aqui, então, para fiscalizar, para melhorar o atendimento à saúde. Nós não podemos ignorar, não podemos fingir, fazer de conta que não está acontecendo esse tipo de situação. Isso eu estou falando para vocês um caso concreto. Existe nome, sobrenome, endereço, CPF, RG. Esse é um caso real que aconteceu, que nós tivemos que tratar. E nos deixou, no momento que nós estávamos lá no conselho, nos deixou a todos chocados. Tamanho descaso com essa pessoa. E essa é uma pessoa que nos procurou, mas e quantas outras estão por aí que talvez não tenha tido a oportunidade de chegar até nós para trazer o seu pleito. E só para concluir aqui também, eu só quero fazer uma referência à Conferência Nacional da Saúde que vai ter agora este ano, e eu quero alertar os conselheiros aqui e sugerir, já propor para a gente já ir pensando em representantes para estar presentes nesse evento no final do ano, inclusive em Brasília, que se priorize e se opte para aqueles que se fazem presentes aqui. Né? Não se aceite pessoas que cheguem aqui somente no momento de participar de algum evento, enfim, que se pense, que se vá pensando em priorizar as pessoas que realmente se fazem presente aqui nesse conselho, né? Que garantam a presença aqui, sempre que pode, sempre que possível aqui, e colaboram com os trabalhos, enfim. Um outro ponto que eu quero falar para vocês é que nós elaboramos um formulário de fiscalização, que ele vai ser disponibilizado na página do Facebook do Conselho, a partir de sexta-feira, qualquer um de vocês pode acessar e imprimir ele a partir dali, e a gente sugere que a fiscalização, então, seja feita, sempre que possível, com 2 pessoas, 2 conselheiros presentes, né, para evitar situações que a gente já teve, de acusações, enfim, durante os procedimentos de fiscalização. Que nós não podemos deixar esquecido uma das metas que nós traçamos no ano passado, que era de fazer um mapeamento da situação da saúde no município, para a gente ter indicadores e divulgar aqui esses indicadores, e que fosse conhecido por todos os conselheiros. Qual é a real cobertura, por exemplo, da saúde da família no município? Qual é a real situação da saúde da família no município? Qual é a situação dos postos de saúde? Cada conselheiro no seu bairro pode acessar esse formulário e fazer, enfim, um mapeamento no seu bairro e trazer ao conselho, que o conselho vai tabular esses dados, vai trabalhar esses dados, e trazer, então, esse número, a partir desses fatos, desses atos, que nós vamos conseguir construir realmente e conhecer os números que de fato descrevem a nossa realidade. Não ficar só recebendo esses números que vêm prontos para nós aqui, que muitas vezes estão muito diferentes da realidade que a gente vive no dia a dia. Então, esse formulário já vai ser disponibilizado, talvez a gente até disponibilize antes, mas no máximo sexta-feira já vai estar na página do Facebook do Conselho. Qualquer conselheiro acessando lá pode baixar o formulário no seu computador, já imprimir e já proceder a alguma fiscalização das unidades que estejam perto da sua residência. Obrigado. Mais alguém quer fazer o uso da palavra? Eu só queria fazer uma consideração. Senhor presidente, a respeito de um ofício que foi enviado para a secretaria a respeito dos carros do PSF, tá? A respeito do uso dos carros, a gestão comunicou ao conselho aqui em plenária que eles iriam comprar 5 novos carros. Os 5 novos carros estão no pátio da Secretaria Municipal de Saúde, sendo que eu fui comunicada por um motorista do PSF que esses carros eles não vão ter um aumento. Eram 5
Vão continuar os 5, só que novos, os 5 velhos, eu não sei qual é o tempo deles, mas e não iam colocar nenhum novo motorista. Então, eu gostaria de fazer o pedido novamente, porque eu recebi a resposta na época do secretário Laone Pinedo, que ele iria resolver os problemas dos carros comprando 5 novos carros. A gestão municipal continua utilizando um carro do PSF à disposição do secretário, demais servidores na secretaria, e continua utilizando o carro do PSF para o bebê saúde, que não faz parte do PSF, sendo que, então, essas unidades de saúde, de programa de saúde da família, onde necessitam do carro para carregar médicos, enfermeiros, agente comunitário nas localidades mais distantes, onde muitas vezes a gente leva todo o material dentro desse carro para fazer o curativo, para trocar uma sonda, né, que a gente leva a equipe junto, o médico para dar assistência, muitas vezes para aquele idoso acamado que a família já não tem condições de levar até a unidade. Então, assim, cada vez diminui mais e aumenta mais para o lado da gestão, sendo que o dinheiro é federal, é uma verba federal que é disponibilizada para comprar os veículos para o programa de saúde da família. Sendo que o programa de saúde da família, reitero aqui, são médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e agentes comunitários de saúde, ponto. Dentistas e auxiliar bucal, ponto. Ok, conselheira. Só respondendo a pergunta da conselheira da primeira parte sobre o Fernando Sanques, consta nos registros do Senasus que ele entrou no SUS em fevereiro de 2011 e foi desligado 2 meses após por cadastro indevido. Isso consta na Secretaria de Saúde? No cadastro do SUS. Pois é, só que aí é que temos aquele problema. Quem está operando coluna no Hospital Dom João Becker, sendo que eu entrei em contato e ele é o único especialista de coluna do hospital? Ok. Uma incógnita. A gente pode emitir um ofício ao hospital, solicitando essa informação, assim como a Secretaria de Saúde. Nós já encaminhamos, inclusive, como eu informei no início da reunião, nós encaminhamos já vários ofícios a vários órgãos, inclusive a Secretaria Municipal de Saúde e ao próprio hospital também, inclusive retomando alguns assuntos que tinham ficado pendentes do ano passado. Um deles dizia respeito à anestesiologia, que passou aqui nesse plenário, que foi, e infelizmente não tinha sido emitido o ofício ainda. E sobre os partos também, partos normais, partos sem assistência médica, também foi solicitadas essas informações. E se a gente não receber esses dados, obviamente nós vamos tomar outras providências, porque, como eu disse no início, quando eu assumi a posse, a coordenação do Conselho, nós não estamos aqui para brincar, nós estamos aqui para um tratamento sério, um tratamento adulto, que não venham para cá nos tratar como crianças, muito menos como esquizofrênicos. Eu tenho dito isso várias vezes, então a gente não vai temer qualquer situação de tomar as atitudes que a gente tem que tomar. Nós encaminhamos ofício, solicitando as informações, um prazo de 15 dias, um prazo razoável, para receber o retorno. E a partir daí nós vamos avançando, nós vamos tomar outras providências que forem necessárias, para que haja efetividade. Desde o primeiro momento que eu me manifestei na tribuna, aqui nesse conselho, na plenária, eu falei o termo efetividade. Então nós não podemos abrir mão de realmente conseguir avançar na questão da saúde, sob pena da gente estar aqui perdendo tempo, realmente, e não atingindo as metas que a gente se propõe. Mas alguém mais deseja se manifestar? Só mais uma parte, senhor presidente. Fazendo uma lembrança que o Hospital Dom João Becker ainda não apresentou para nós que eles ficaram de enviar devido à nossa aprovação dos R$300 mil que viria do Estado. Eles não nos mandaram nada ainda, não foi apresentado nada, que esse não foi o nosso combinado, que nós aprovaríamos a verba e seria mandado para nós o projeto. O projeto não chegou e já se passaram 3 meses, 90 dias. Tá, mas já houve recebimento da verba?
Aí eu não saberia informar, certo. Mas seria uma verba que, conforme o Carlos André falou, que teria que ter sido feito o pedido para ser feito o recebimento a partir de novembro. Como eu disse, e essa é uma das coisas que a gente coloca em prática ali no Conselho também, sempre a gente opta, sempre que possível, uma solução administrativa, né, para evitar o que o secretário colocou aqui como uma coisa, parece um absurdo, um fato que é a judicialização, né, de qualquer ato na saúde. Mas, enfim, como eu disse, caso necessário, tem um instituto aí que, em Gravataí, parece que nós estamos prestes a inaugurar, que é o Instituto da Ação Popular, que aí ultrapassa a questão do próprio Conselho de Saúde, tudo, e torna qualquer cidadão, de certa maneira, equiparável à ação que o próprio Ministério Público deveria tomar, e às vezes, enfim, por qualquer razão não toma. Então, há o Instituto da Ação Popular, que nós estamos em vias de dar início a essa situação para dar andamento em algumas situações aí que estão, parece que, sendo deixada de lado, assim, que diz respeito principalmente à utilização e desvio de finalidade, possível desvio de finalidade de verba pública. Ok, senhores conselheiros, mais alguém deseja se manifestar? Pois não, conselheira Tatiana. Claro. Boa noite, em primeiro lugar, né, a todos. Eu queria deixar aqui mais uma vez, como todo mundo já sabe, a bandeira da minha entidade é a UTI neonatal aqui em Gravataí, que é uma luta muito antiga, todo mundo já ouve falar há muito tempo, mas resolver, ou pelo menos tentar resolver, não é uma coisa que não acontece. E eu só queria deixar registrado aqui que eu já procurei o Conselho Estadual de Saúde, já falei da falta de UTI neonatal como entidade, né? E procurei aqui o promotor de justiça, que na época era o Felipe, acho que era, se não me engano, e eles ficaram de me retornar, porque é muito difícil obter dados, né? Como eu já falei aqui também, que na certidão de óbito dos bebês ele não consta, esperou 12 horas por um leito de UTI. Então consta só a causa da morte lá. Então não tem como tu levantar os dados, não tem como tu comprovar que está faltando. Só que qualquer um que buscar um conselho tutelar vai saber a quantia de liminares de compra de leito que é feita e tantas outras que não dá tempo de fazer. Então, eu queria pedir para o Conselho que ajude a entidade, a ONG Amada Helena, a buscar esses dados, a pressionar mais os órgãos que podem resolver essa situação. Porque enquanto eu perdi minha filha faz 3 anos e hoje a realidade continua a mesma coisa em Gravataí. Obrigada. Ok, conselheira Tatiana, eu já pediria que depois a gente conversasse, porque assim é uma das metas também que eu coloquei desde o início, nós mudarmos essa realidade. E nós vamos lançar a mão do que nós tivemos que lançar para levar adiante isso aí. Realmente, eu entendo também, eu já vivi situação, estive à frente de transferência de criança, de recém-nascido, em situação grave. E, sinceramente, eu me senti, em certo momento, completamente impotente. E eu estou repetindo para vocês, eu estava entre o médico e o SAMU. E, inclusive, a própria conduta do SAMU, do coordenador do SAMU em Porto Alegre, na época, foi uma conduta completamente desrespeitosa. Ele parecia que estava brincando com a situação, pegava todos os dados, caía a ligação, quando estava terminando a conclusão, depois fazia a ligação, começava de novo, nisso aí a gente ficou quase 1 hora nessa situação, para ao final ele disse para mim, então quem está relatando aqui é alguém que estava realmente participando do ato, não é alguém que ouviu de terceiros, depois para ao final dizer para mim simplesmente que não tinha condições de ajudar, que não tinha leito, que não tinha sequer veículo para transportar. Então realmente é uma brincadeira. E é uma brincadeira que fazem realmente com uma situação muito grave, muito séria. E a gente tem sim medidas para tomar, assim, que podem responsabilizar e podem sim provocar uma mudança na situação. Se nós ficarmos aceitando a explicação deles, que os números explicam, satisfazem, nós não vamos sair do lugar.
Então, nós temos que ter coragem, dar as mãos e realmente enfrentar. E uma das coisas que eu disse aqui no início da reunião é buscar a própria responsabilização, tanto criminal quanto civil, das pessoas que estão provocando essa situação. Porque uma coisa podem ter certeza, as pessoas que estão fazendo isso, dizendo para nós que está tudo bem, que os números estão bem, que os leitos são suficientes, são exatamente as pessoas que não têm os seus filhos expostos a esse tipo de situação. São as pessoas que estão usando plano de saúde, são as pessoas que estão usando o IP, são pessoas que estão muito bem guarnecidas por a situação que não vão utilizar. Aí tem a cara de pau, para não dizer outro termo, de vir aqui e dizer que está tudo bem, que não há necessidade. E o próprio governador anterior declarou isso o ano passado, que era um pleito que ele não atenderia, né? Não foram exatamente essas palavras, né? Bom, se não vai atender, vai responder por isso. É isso que nós temos que estar firme, nós temos que estar tranquilo, nós temos que estar presente, nós temos que ter ações metódicas que vão avançar, nós não podemos deixar passar um caso em branco, e senão não vai haver avanço. Senão nós vamos ficar sendo enganados, nós vamos ficar no mesmo lugar. Então é isso que eu quero dizer. E sinta-se apoiada, pode ter certeza, é uma das metas que nós vamos levar adiante, e a gente sabe muito bem como conduzir vários pontos aí que precisam ser levados adiante. Nós vamos apoiar, sim. Mais alguém? A conselheira Thaís? Eu gostaria de dizer a Tatiana que tenho meu total apoio como pessoa, porque eu fui uma das pessoas, agora eu vou te contar a minha história, minha filha está ali, que eu tinha 7 meses de gestação, rompeu a bolsa. Eu precisava de uma cesárea de emergência, porque a minha filha estaria sentada, rompeu a bolsa, aquela coisa toda. Se eu tivesse vindo, porque foi cogitado na hora, para o Hospital Dom João Becker, para ter a minha filha, eu ficaria sozinha no hospital. E se tivesse leito de UTI, tá? Porque na hora da transferência, não é feito a criança com a mãe. É feito somente o bebê, né? Então, assim, eu conheci familiares, pessoas como agente de saúde, que a pessoa ganhou no Hospital Dom João Becker e a filha foi transferida para São Lourenço. Não sei se é São Lourenço, é uma cidade do interior. Então, a criança foi para lá, a mãe ficou aqui. Quando ganhou alta aqui, tinha que ir para lá e não tinha condições alguma de ir para lá. Então, eu tive a sorte de ser levada ao Hospital Padre Jeremias, ter a minha filha lá, tinha a vaga, e no caso eu fiquei no mesmo hospital da minha filha, só que muitas mães passam por esse sofrimento, né? De serem separadas do seu filho recém-nascido, que está necessitando mais ainda, né? Obrigada. Conselheira Tatiana, sim. Eu só queria dizer assim, ó, que hoje muitas mães, quando tu vê grávida, elas dizem, não vou ganhar em Gravataí. Como se aqui nem tivesse hospital. Não vou ganhar em Gravataí, vou ganhar em Porto Alegre. Só que eu, como dá para perceber, sou do interior. Então, eu e meu marido, a nossa cidade tem 30 mil habitantes, a outra cidade. E daí, e o hospital é do tamanho do Becker. Daí a gente veio para cá de medo da Helena precisar de qualquer recurso e lá não ter. Olha a ironia. E eu mudei para cá 1 mês antes. Por isso que eu ganhei no Becker. Porque se eu soubesse a realidade aqui, eu nunca ia ter exposto a ela a esse risco, né? Por isso que eu ganhei aqui. Só que a gente tem que tentar mudar essa realidade, entendeu? É muita gente aqui, é muito nenê nascendo para a gente deixar assim, simplesmente dizendo, não tem a UTI-NEL e convenhamos, né? Não tem muita coisa aqui. UTI-NEL é só mais uma, que é isso que eu tenho escutado. Em outras palavras, é isso. Falta muita coisa em Gravataí. O secretário de Saúde, no Orçamento Participativo de Morungava, quando eu questionei ele a respeito do porquê não tem uma UTI neonatal, que agora eu vou mudar a pergunta. Que eu digo, por que não tem uma UTI neonatal? Eles têm 10 explicações de por que não tem. Eu vou perguntar quando vai ter uma UTI neonatal. Porque aqui necessita e não é novidade para ninguém. Ele me disse assim, o hospital de referência é Porto Alegre, que isso já é de praxe eles dizerem. E aqui também falta traumatologista, acho que é. O cara quebra a perna e fica 1 semana para poder operar em Porto Alegre. Ele quer dizer que falta um monte de serviço aqui e quis comparar a morte da minha filha com uma perna quebrada de alguém que, infelizmente, também passou pela falta de uma coisa que é da gente de direito. Que é como eu falei, o que aconteceu com a Helena, que eu não tinha noção, vai contra o Estatuto da Criança. Tudo que tu lê ali, o que a Helena tinha direito, ela não teve direito a nada. Contra a Constituição Federal também. Exatamente. Então, do que adianta ser um cidadão e ter tudo as coisas corretamente, se quando tu precisar, tu não tem?
Obrigada. Conselheira Tatiana, eu queria te falar que é muito triste, uma cidade beirando os 200 mil habitantes, a gente não ter o hospital, a gente não ter uma UTI neonatal, e a UTI também, que seja de adultos aqui nessa cidade, não comporta o que necessita. Só lembrando, Gravataí tem 270 mil habitantes. Quase 300 mil. Não, é que... Conselheira, que eu trabalhei nas eleições, para nós constava 196 mil eleitores. Desculpa. Tá. Eleitores, não habitantes. E que é como eu falei, eu sou leiga, não sou médica, mas eu sei, buscando informações, que a cada 1.000 nascidos vivos, que é outro erro que o secretário de Saúde publicou no jornal daqui, que eu até guardei a publicação, o Laone, que para o número de habitantes de Gravataí, não necessita UTI NEO. Só que a UTI NEO não é feita pelo número de habitantes, e sim pelo número de nascidos vivos. A cada 1.000 nascidos vivos é 4 leitos. Obrigada. E outro ponto que a gente fica assustado no caso da conselheira é que, assim, é um desrespeito, né, com a população em geral. E eu vou te ser bem sincera, Tatiana, eu como agente de saúde, eu acompanho todas as gestantes naquela minha microárea, né, e quando na carteirinha delas já sai, assim, um hospital de referência, Dom João Becker, eu olho para elas assim, não vai para o Becker. Senhor, mais alguma coisa, conselheira Tatiana? Não? É isso que a conselheira Tatiana acabou de dizer, confirma o que eu falei na tribuna. Eles vêm aqui querer nos vender um número, descrever a nossa realidade com um número que não tem nada a ver com a nossa realidade. Hora de dizer que não precisa UTI neonatal, ou então que há referência. Essa referência é para inglês ver, para não funciona, na hora que precisa não funciona. Então, se está tudo lindo e maravilhoso, onde é que estão os leitos na hora que precisa? Não existe. No papel, na hora de planejar, dizer que o recurso pode ser usado para criar mais CC, mais cargo em comissão, para aumentar o salário do prefeito, dos vereadores. Aí o número é lindo e maravilhoso para justificar que não precisa, né? UTI neonatal não precisa. Mas eu volto a dizer, primeiro, que nos pintam a realidade com números que não tem nada a ver com a nossa realidade. Que é isso que a conselheira Tatiana acabou de dizer aqui, dizem que não precisa. Esse número não existe para nós, né? Não é um número real para nós, é um número imaginário que vem de fora para tentar justificar, para usar o dinheiro para aumentar o salário de prefeito, aumentar o salário de vereador, para criar mais cargo em comissão e menos para usar para a saúde da população. E se nós não fizermos nada, se nós ficarmos aceitando essas explicações, a situação vai continuar morrendo criança, vai continuar morrendo as pessoas, mães, enfim. Nós temos um outro caso que nós estamos apurando aqui, também entrou via conselho, que está sendo apurado, que já ficou claro que houve erro. Já foi admitido, inclusive, por alguns participantes ali, formalmente, que houve erro. De uma criança também que acabou resultando em morte. E é isso que eu digo, todos os casos têm que ser apurados, têm que ser levados adiante para que se realmente apure as responsabilidades, apure se houve erro, para que os responsáveis sejam punidos. E é uma das formas de evitar que essa situação se perpetue, que fique dessa forma. Dinheiro existe. O Brasil é uma das maiores cargas tributárias do mundo. Então não vem com essa história de que não tem dinheiro. O dinheiro está sendo mal utilizado. E é isso que nós temos que interferir, nós temos que fazer a pressão de forma correta, de forma metódica, para mudar essa realidade. Conselheira Tatiana? E, eu queria dizer assim também que, como entidade, a gente não tem força sozinho. E para unir, principalmente em Gravataí, eu noto muito isso, que muita gente reclama dos serviços do Becker, mas tu tenta fazer alguma coisa, a união é muito difícil. Então, e esse tipo de coisa causa dano irreversível na vida da gente. Porque, como eu falei, na hora de tu pagar o teu imposto, do teu carro, da tua casa, ninguém quer saber se tu vai ficar devendo para o banco, se tu tem comida em casa. Eles querem o dinheiro, ponto final. E daí, na hora que tu vai ocupar um serviço lá na ponta, que tu tem direito a esse serviço, tu não sabe bem para quem recorrer, aonde cobrar, sabe? Que órgão que pode cobrar. Tu fica sempre nessa dúvida. Então, por isso que eu recorri ao Conselho Municipal de Saúde para pedir força, adquirir força, para saber aonde ir. Obrigada. Ok, Tatiana, pode ter certeza que vai ter essa força, esse apoio, e pode ter certeza também que nós sabemos como fazer a pressão, como fazer, e é o ponto
que essa situação realmente não pode continuar. Nós não podemos ver acontecendo esses óbitos, e outros óbitos ocorreram. Nós estamos tratando um desses óbitos, inclusive, que, como eu disse, já ficou confirmada a ocorrência de erro. E então a gente precisa, assim, levar adiante isso aí e responsabilizar as pessoas, porque senão nós não vamos mudar essa realidade, nós não teremos efetividade nas medidas. E eu disse desde meu primeiro pronunciamento na tribuna que não estaria aqui para não ter efetividade, para ficar aceitando explicações esdrúxulas, explicações que não trazem solução, que perpetua a situação da forma como está. Mas alguém gostaria de se manifestar? Conselheira Thaís? Eu gostaria só de parabenizar, né, ao doutor presente que impetrou essa ação dessa senhora, que eu estava no conselho neste dia, que o familiar teve lá procurando a senhora que tinha sido atropelada, né, e tinha ganhado alta do hospital. Eu gostaria de parabenizar, né. Obrigada. Como eu disse, a gente procura a efetividade, nós vamos lançar mão de todos os recursos que seja possíveis trazer ao Conselho para dar a efetividade que o Conselho precisa nas suas medidas. Se estão considerando o Conselho como não merecedor de respeito ou negando a sua efetividade, a sua posição dentro da gestão municipal, nós vamos trabalhar para que tudo que se construiu até agora se vá além, se consiga realmente firmar o Conselho como um órgão deliberativo, como disse a conselheira Sandra, que também tem a formação jurídica, que se consiga realmente a efetividade, o respeito. Nós também vamos lançar mão todo o conhecimento da gestão pública que a gente tem. Nós vamos incentivar todos os conselheiros também a capacitação, como eu falei desde o início, né? Agora há pouco, mesmo aqui do meu lado, o conselheiro JB consultou o Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde, onde é possível visualizar qualquer estabelecimento de saúde do país e se verificar o quadro de funcionários e se ele está ou não, de médicos ao porteiro. Inclusive o Moinhos de Vento está ali dentro, entendeu? Independente se atende ou não ao SUS, todos têm que possuir esse cadastro. E isso qualquer conselheiro pode aprender a manusear e ter acesso imediato a essa informação. Assim como outros cadastros, inclusive um deles, o Carlos, ficou de dar um treinamento para os conselheiros para acessar. É importante que cada conselheiro se capacite, se avance nos seus conhecimentos para poder ter acesso a essas informações. E tem outros sistemas, tem o próprio CIOPS também, que é fácil de acessar aqui, saber cada município do Brasil, não só aqui, mas cada município do Brasil, quanto está gastando do seu orçamento, das suas receitas próprias em saúde. O município tem um compromisso legal, o mínimo legal, por isso que eu não aceito que venha dizer aqui que está gastando mais do que deve, não. O mínimo é 15%, né, o município tem que gastar. O Estado seria 10%, e nunca atinge esse percentual. Então, a função está, o diferencial está em se capacitar realmente para ter acesso a essas informações, para a gente não ficar aqui com cara de bobo aceitando qualquer discurso que venham aqui fazer. Né? E aí, para quem estiver aqui para explicar, que venha realmente em condições de explicar e de convencer, porque do contrário a gente não pode aceitar. Uma coisa que eu digo aqui por exemplo, critérios assim, que eu quero propor, a gente vai começar essa discussão, assim, eu acho que a partir da mesa diretora, depois expandir para o plenário. Por exemplo, cada orçamento, cada investimento que passar aqui pelo Conselho para ser feito, inclusive o próprio contrato do hospital, que fique claro para nós, a partir dos indicadores em saúde, o que aquele contrato vai impactar em indicadores e o que vai melhorar, o que vai trazer de benefício para a população em si, em números. Porque o que isso significa? Significa firmar um compromisso de impacto naquele indicador, que a gente vai poder mensurar se realmente houve aquele impacto. Né? Cada verba pública que for investida aqui, eu proponho que seja um dos critérios que a gente avalie para aprovar ou não, ou para pedir que o projeto que está sendo apresentado seja modificado. Assim como também um cronograma de investimento. Não é possível chegar aqui, como eu digo, e apresentar aqui um determinado investimento aqui com um prazo SDS. SDS só Deus sabe. Então aí o Conselho não tem como cobrar, não sabe quando é que vai ser feito, e fica assim, a Bangu parece uma coisa de doido, entendeu? Aí realmente
seria uma coisa de louco. Então, são coisas que a gente tem que avançar nesse ponto, é uma coisa que eu já vinha batendo ano passado, né, que não se aprovasse propostas de investimento sem prazo, nem que fosse um prazo estimado, enfim, mas teria que ter um prazo, até para a gente poder ter uma posição para poder depois, ao fim daquele prazo, saber o que foi feito. E também saber no que aquele investimento vai impactar em termos de qualidade para a população. Isso traduzindo assim em termos práticos, qual o indicador de saúde que vai ser beneficiado, vai ser melhorado o seu desempenho a partir desse investimento. É uma forma que a gente tem efetivamente de ver a efetividade do investimento em benefício da população. Fora isso, a gente fica aprovando aqui e as coisas ficam sem controle algum do Conselho, né? Só para deixar um comentário, Sim. senhor presidente, o ano passado já fazia parte da comissão orçamentária, onde eu pedi, foi apresentada uma planilha com numerações de verba que vem do Estado, que sai do caixa do município, que vem verba federal. Então, assim, tem verbas que ela vem nominal. Elas vão ser usadas só para aquilo ali. Vinculada, né? E, por incrível que pareça, senhores conselheiros, tem verbas paradas há 2 anos ali. Que provavelmente o Tribunal de Contas vai pedir a devolução porque não foram usadas. Porque para ser usada, por exemplo, o PEMAC, que tanto se falou, que uma parte é para os funcionários, né, que é um prêmio, e a outra parte tem que ser usada em melhorias das unidades de saúde. O PEMAC de 2013 está parado na conta da Prefeitura. Acredito que esse ano de 2015 vai ter que ser devolvido, porque eles só podem usar a verba, ela só é liberada lá no banco, quando eles apresentar o projeto. O engenheiro da Prefeitura não tem tempo de fazer projeto de melhoria em unidade de saúde. Ok, senhores. Há mais alguém que gostaria de se manifestar? Então, dou por encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos. Tenham todos uma boa noite e até a próxima. Obrigado.